Pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Eu queria fazer uma breve explanação sobre a questão do planejamento financeiro para que a gente que eu possa ajudar vocês a entender melhor essa questão, né? Então, eu postei um material lá no Moodle, esse material já foi até oferta, eu separei o material, então eu quero começar com a questão do planejamento financeiro, né? Retomar aquilo que a gente já viu há algum tempo atrás. Então, como eu falei para vocês no decorrer do primeiro mês de aula, o planejamento financeiro, né, o planejamento em si, é uma das 4 funções da administração, né? Você sabe que a administração, os gestores têm basicamente 4 funções, né? Que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, o planejamento é uma dessas funções da administração, que é uma função extremamente importante para a vida de uma organização. Planejar significa tentar decidir antecipadamente o que vai acontecer com o futuro. É claro que ninguém tem uma bola de cristal para antecipar o futuro, mas se a gente tiver um conjunto de dados, de informações do mercado, de especialistas e informações inclusive de dentro da nossa organização, a gente tem como tentar decidir antecipadamente o que vai acontecer. Tomar uma decisão significa ter várias alternativas e pegar uma alternativa que eu considero melhor e às vezes excluir as outras, tá? Por que eu digo às vezes? Porque às vezes dá para levar 2 alternativas ao mesmo tempo. Mas a princípio, a função planejar ela é extremamente importante para decidir o futuro de uma organização, né? Eu fiz aqui um esquema sobre o planejamento, para vocês notarem aqui. O planejamento é um conjunto de ações que vão nos levar do ponto A para o ponto B. O ponto A no presente e o ponto B no futuro, né? Então a gente precisa fazer um diagnóstico de onde a gente está agora, né? Fazer um planejamento e aonde a gente quer chegar lá no futuro, né? Em outras palavras, eu tenho uma situação atual, eu vou construir planos baseados em dados, informações, e vou chegar em objetivos pretendidos, né? Não é uma função simples, a função do planejamento ela é complexa, a gente vai ver ao longo do período, né? Por isso que a gente não vê um planejamento como um todo aqui, a gente vai ver, no caso, o planejamento financeiro e o planejamento orçamentário. Então, o planejamento a gente faz a vida toda, né? A gente tem que estar sempre planejando a nossa vida. Eu coloquei aqui algumas decisões que vocês podem tomar na vida pessoal de vocês, né? De coisas que vão afetar o futuro de vocês. Por exemplo, se eu poupar o meu salário hoje, eu vou ter uma quantidade de dinheiro no futuro para poder fazer algum investimento, algum consumo, né? Mas se eu não poupar o meu trabalho hoje e eu passar a consumir, no futuro eu não vou ter nada, né? E por isso que então é importante vocês tomarem decisões e fazerem planejamento, né? Então eu coloquei aqui uma série de, por exemplo, de planejamentos que a gente faz na nossa vida cotidiana. Para as empresas existe essa mesma solicitação de planejamento, né? A gente, perante o que está acontecendo hoje no mercado, por exemplo, o caso da pandemia, a gente vai manter a produção, né? Ou a gente vai aumentar a produção e podemos até ter a necessidade de diminuir a produção, né? Como estará o mercado consumidor no próximo ano, considerando a pandemia? Eu vou precisar de empréstimos do banco ou vou usar recursos próprios para fazer investimento, né? Então aqui tem uma série de planejamento que as empresas se defrontam todos os dias, e esse planejamento é importante porque vai decidir o nosso futuro. Como estaremos lá no nosso futuro? Então, pessoal, aqui eu estou falando futuro no conceito da organização, né? Não da pessoa física, não da nossa, mas do nosso futuro como organização. Então, todos os dias, os administradores, eles têm que lidar com uma série de variáveis, né, que vem do mercado, que vem do seu ambiente interno. Então, eu separei aqui para vocês num esquema que está muito ligado a ver com o planejamento. A teoria da administração costuma dividir o ambiente que a empresa enfrenta todos os dias em 3 ambientes, tá? Você tem um ambiente interno aqui, que é o miolo dessa pizza aqui, em que você tem gestão total, você tem controle total dessas variáveis que estão aqui. Eu costumo dizer aqui que você manda nesse pedaço aqui, tá? Então aqui você pode definir qual é a estrutura da sua organização, que tecnologia que eu vou usar, quantas pessoas e quais tipos de pessoas eu vou ter,
que tipo de cultura a minha organização vai ser. Ela vai ser conservadora, ela vai ser mais agressiva, né? E as diretrizes de organização do nosso trabalho, né? Então, aqui dentro, chamado ambiente interno, o administrador ou gestor, ele tem total poder. Então ele não precisa aqui negociar com ninguém, ele toma as suas decisões, faz o seu planejamento, né, para essa parte do ambiente interno, e aí ele detém aqui todo o poder. Já no meio dessa pizza aqui, chamada de ambiente de tarefas, a gente tem um conjunto de atores dos quais a gente tem que fazer uma negociação. Eu tenho que negociar aqui. Por quê? Porque aqui eu não posso mandar, eu não tenho poder total para mandar nem nos meus clientes, nem nos meus fornecedores, nem nas agências reguladoras, no caso da logística, um exemplo é a NTT, né? Os nossos concorrentes e aí sindicatos. Então eu posso tentar negociar com o meu cliente preço, prazo, quanto que eu vou entregar, de que forma que eu vou entregar, se eu vou dar brinde, se eu não vou dar brinde, mas eu não tenho como dizer para ele, ó, cliente, você vai comprar nesse prazo com esse preço. Mesma coisa com os meus fornecedores, eu não tenho como chegar no meu fornecedor, né, aqui e dizer para ele, ó, só compro de você por esse preço, com esse prazo, com essas condições. Então aqui tem que haver uma negociação, tá? Mesma coisa com as agências reguladoras e com os nossos concorrentes. É interessante sentar para falar com os concorrentes, mas aqui eu não posso mandar no meu concorrente, né? Eu vou negociar com ele. Então, por fim, na borda dessa pizza aqui, eu tenho o que eu chamo de macroambiente. Então, nesse macroambiente aqui, é daqui que vem as variáveis mais complexas para eu fazer o planejamento. Vejam, aqui nesse macroambiente eu tenho aqui a parte internacional, o ambiente econômico, o ambiente social, o ambiente tecnológico e as questões político-legais. Então, por exemplo, como é que eu vou saber, né, o que está acontecendo lá fora? Claro, eu tenho notícias, eu tenho informações da internet, dos jornais, mas, por exemplo, se o Donald Trump resolver aumentar ou baixar a taxa de juros, eu tenho como negociar com ele? Não, eu tenho que estar preparado para enfrentar esse tipo de variável. Mesma coisa na questão econômica interna, né? Aqui pode ser uma questão internacional que não tem a ver com dinheiro, mas, por exemplo, uma guerra que pode acontecer aqui, uma questão de pandemia que pode acontecer aqui, né? Alguém estava preparado para essa pandemia? Não. Né? As empresas, a maioria das empresas não tinha no seu planejamento uma interrupção das suas atividades. Vejam que quanto isso é importante, né? Questão tecnológica, né? Como eu tenho que monitorar essa questão tecnológica para ver qual é o futuro da minha empresa, que máquinas que eu vou ter, né? Que forma de fazer meu produto eu vou ter que fazer. Então esse ambiente aqui demonstra a importância da função planejamento. Então o planejamento ele se divide em três tipos, tá? Em três, vamos dizer aqui, níveis de decisão. Alguns autores dizem tipos, alguns dizem nível de decisão. O primeiro nível de decisão ou tipo é um planejamento estratégico. O planejamento estratégico normalmente é feito lá as pessoas que mais mandam na organização. Eu vou vir aqui um pouquinho na frente, vocês vão ver que está aqui, ó, o planejamento estratégico é feito pelo nível institucional, diretores e presidentes. Então ele tem a ver tudo o que tem a ver com relação da empresa, com o ambiente e com o seu mercado. Por exemplo, uma decisão estratégica, vamos lançar um novo produto. Por exemplo, outra decisão estratégica de planejamento. Hoje eu atendo grandes empresas, chamado atacado. A partir do ano que vem nós vamos atender só o varejo. Vejam, é um planejamento que muda a situação global da empresa. Antes ela atendia grandes empresas, agora ela vai ter que atender um mundo de pequenos clientes. Tá? E essa decisão é chamada de estratégica e o planejamento é chamado de estratégico. Normalmente esse planejamento aqui é feito para 5 anos. É para o longo prazo, ou seja, não é para coisas que vão acontecer logo, mas visando coisas do futuro. No outro nível, a gente tem aqui a questão tática, né? Que é o segundo nível ou o segundo tipo de planejamento. O tático, ele está aqui, vocês veem nessa pirâmide, o nível intermediário, né? Que normalmente são gerentes, coordenadores, né? Que fazem esse tipo de coisa. Ele consiste, então, em estruturar os recursos da empresa para obter maximização do desempenho. Por exemplo, a gente vai ver logo à frente a questão de fluxo de caixa. Nós vamos estudar ainda fluxo de caixa. Eu vou tentar otimizar os meus recursos financeiros
para o melhor desempenho financeiro. Isso vai ser feito por quem? Pelo gerente financeiro da empresa, junto com o diretor financeiro. Mas ele não vai dizer para a organização que lá no futuro, daqui a 5 anos, eu vou estar nessa situação financeira. Essa tática, esse planejamento tático, ele é aproximadamente de coisas de até 1 ano. Então eu vou definir coisas que vão do momento atual até 1 ano. E por fim, eu tenho um planejamento chamado operacional, que está ligado com os objetivos da empresa. Por exemplo, com nível de produção. Esse é feito então aqui por supervisores, né, pelo nível operacional. Vejam que os funcionários eles não fazem nenhum tipo de planejamento e não tomam nenhuma decisão, né? Venham até com os 3 níveis de planejamento até nos supervisores. Então eu tenho aqui os operacionais, eles estão ligados a objetivos. Por exemplo, durante esse próximo mês nós temos que faturar 100 mil reais. Como é que a gente vai fazer? Durante essa próxima semana nós temos que produzir 1 milhão de peças. Como é que a gente vai fazer? Quanto de matéria-prima, quanto de funcionários, quanto tempo de homem trabalhando nas máquinas. Isso tudo então eu vou, né, ver como é que isso vai funcionar. Então eu separei aqui o planejamento, os seus 3 níveis de planejamento para vocês entenderem do planejamento, tá? Então aqui eu coloquei para vocês uma série de vantagens, né, que se tem uma organização de fazer um planejamento. A pessoa física também tem essas mesmas vantagens e é interessante que vocês vejam. Por exemplo, eu planejando antecipadamente, eu posso coordenar as atividades de maneira apropriada. Eu posso dizer que o gerente financeiro vai fazer assim, o gerente operacional vai fazer assim, o gerente de RH vai fazer assado. Eu vou coordenar essas atividades que são desenvolvidas na minha organização. Tomada de decisões antecipadas, revelando novas oportunidades ou ameaças. Então, se eu estou monitorando o mercado, estou fazendo planejamento, eu tomo decisões antes que elas aconteçam. Vou repetir. Planejar não é feeling e não é bola de cristal. Na verdade, é tomando como base dados e informações de fora do mercado e da minha empresa, eu vou planejar a minha atuação. Eu vou ver aí, por exemplo, qual é a capacidade da minha empresa produzir, é um dado que eu tenho interno. Qual é a qualificação dos meus funcionários, é um dado interno. Agora, por exemplo, um dado externo. Qual é a variação do PIB para os próximos 12 meses? Os economistas podem me dar essa variação. É uma variação negativa, ou seja, o Brasil vai reduzir as suas riquezas. Significa-se que normalmente eu não devo ampliar a minha atividade de produção. Porque se lá na frente a atividade econômica vai cair, significa que vai ter menos consumo, principalmente das famílias. Tá? Então tem uma série de vantagens de maximizar os resultados, ou seja, ganhar mais com o mesmo nível de produção. A gente pode chamar de produtividade, né? E a gente tem uma série de indicadores que a gente pode avaliar. Aí com o planejamento nós vamos conhecer o que é planejamento financeiro e o que é orçamentário nessas questões de vantagem. Tá? Também o planejamento não é uma coisa perfeita, então ele tem um nível de limitações. Né? Então eu elenquei aqui para vocês as limitações, é bom que vocês saibam. A primeira delas e muito importante é que baseie-se em estimativas. Se eu estou tentando prever o futuro e buscando dados da minha empresa, do passado, né, ou do presente, e buscando coisas futuras, fazendo projeções, são estimativas. Eu vou errar. A gente vai ver lá na frente isso aí. É importante que eu tenha conhecimento que eu vou errar. Tá? Não vou acertar todas. E aí o que importa? Quanto melhor é o meu planejamento, eu vou tentar reduzir o nível de erro. Né? No mercado se fala assim, eu vou mitigar os problemas. Tá? Outro grande problema do planejamento, né, é que ele depende das pessoas. Eu posso colocar isso tudo num papel, vai ficar maravilhoso o meu planejamento, gráficos, planilhas, tabelas, um norte. Agora, se as pessoas, se os meus colaboradores não comprarem a minha ideia de planejamento, né, não vou conseguir planejar. Vejam, a empresa, eu vou voltar aqui atrás naquela nossa planilha, a empresa ela não é formada só por diretores, por gerentes, supervisores, ela é formada por um conjunto de pessoas, inclusive aqui embaixo os funcionários que fazem a execução. Se eu não conseguir convencer essas pessoas que a minha empresa tem um futuro, né, e conseguir que eles trabalhem, aquela que vocês já viram na gestão de pessoas, que eles trabalhem junto comigo para um objetivo comum, não vai dar certo, gente. Então o planejamento ele depende das pessoas.
das pessoas da empresa como um todo, tá? Então, o seguinte, outra coisa é que a gente tem que ter consciência, o gestor tem que ter consciência que é importante você fazer revisões periódicas do planejamento. O planejamento não é um poste que fica grudado no chão, né? Ele é um plano que está num papel, que foi formalizado, mas ele deve ser verificado continuamente. É o que a gente chama de revisões periódicas. Por quê? Porque o ambiente muda. Vejam, no caso da pandemia, o nosso caso atual, mudou o planejamento de todas as organizações. Umas se deram muito bem, né? Empresa de informática, que já trabalhavam, já sabiam trabalhar com home office. Vejam o nosso caso de professor e aluno. Nós não tínhamos um planejamento para fazer aulas remotas. Então a gente teve que pegar todo o nosso planejamento e trabalhar. Agora, se a gente soubesse que daqui a 2 anos a gente teria uma pandemia, a gente estaria se planejando para trabalhar, né, em home office na pandemia. Então vejam, é muito problemático a questão da volatilidade do ambiente. Por isso que o administrador tem que ficar olhando para aqueles 3, aquela pizza onde apresentam aqueles 3 ambientes que eu mostrei para vocês lá, tá? Então, o que é o planejamento financeiro em si? Então a gente viu o que era planejamento e o que é planejamento financeiro. Então, o planejamento financeiro ele é uma parte do planejamento estratégico, né, que mexe com o quê? Com o dinheiro. Né? Eu vou fazer uma estimativa, vou fazer planos, vou fazer projeções de como será a minha vida financeira num futuro. Né? Então aqui tem uma definição teórica, né? Qual vai ser a necessidade de dinheiro que eu vou ter lá na frente? Eu vou ter dinheiro sobrando? Eu vou ter dinheiro faltando? E se está faltando dinheiro no meu caixa, eu posso ir buscar onde? Né? Como é que eu vou saber que vai faltar dinheiro no meu caixa daqui a 2 meses? Então, eu vou ensinar para vocês uma planilha, né, uma ferramenta chamada fluxo de caixa, que pode ser feito no período que eu quiser, que ele vai me dizer assim, no futuro, pode ser próximo, pode ser para amanhã, e pode ser para daqui a alguns meses ou até anos, dizendo assim, pelos pagamentos e recebimentos que eu tenho, vai faltar dinheiro ou não vai faltar dinheiro na minha conta. Esse é o planejamento financeiro que a gente vai ver aqui, né? Então a gente tem que fazer uma série de planejamentos na parte financeira. Outra coisa, eu preciso trocar os meus equipamentos. Vocês sabem que equipamento ele fica velho, né? Fica obsoleto tecnologicamente falando, ou ele fica velho mesmo por uso. Então eu vou ter que trocar meus equipamentos a cada 10 anos. Então eu vou fazer um planejamento para saber se eu vou usar dinheiro, né, de financiamento bancário ou vou usar o meu próprio dinheiro do meu caixa para investir em máquinas. Que na verdade não é uma coisa muito inteligente, tá? Na verdade, quando eu faço um bom planejamento financeiro, eu busco linhas de financiamento para financiar coisas a longo prazo. Por quê? Porque maquinário a gente compra, tem que instalar, tem que testar, e ele nunca começa a produzir imediatamente 100%. Ele leva um tempo para produzir. Né? Isso é chamado de rampa de produção. Então ele começa do zero, vai crescendo, 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 e daqui a pouco a gente atinge o máximo dele. Então, isso pode levar meses. Então eu comprei com o meu próprio dinheiro e nem estou produzindo ainda com aquele equipamento. Então estou jogando, estou imobilizando o meu dinheiro com uma coisa desnecessária. Então o planejamento financeiro. Vamos trabalhar com uma parte sensível das organizações que são fundos, né? Que é dinheiro. Eu vou ter dinheiro ou eu não vou ter dinheiro. Então se a gente conseguir chegar até o final de todos os conteúdos durante esse plano de pandemia, nós também trabalharemos com um planejamento orçamentário. Planejamento orçamentário significa aonde eu colocarei o meu dinheiro. Vejam, no planejamento financeiro, eu vou ter dinheiro ou eu não vou ter dinheiro? Se não conseguir ter dinheiro, eu vou buscar onde? E o planejamento orçamentário, aonde que eu aonde que eu aloco esses recursos na minha organização? Eu preciso fazer um orçamento para cada área da organização, né? Para cada lugar, para dizer assim, quais são os meus planos de produção? Nós vamos aumentar a nossa produção em 50%. Opa, quanto que eu tenho que colocar de dinheiro na produção para que eu consiga aumentar a minha produção em 50%? Né? Eu quero atingir um número maior de clientes. Quanto eu tenho que alocar na área de marketing e vendas para que eu atinja esse objetivo? Então são duas coisas diferentes. Vou ter dinheiro ou não vou ter dinheiro? E se eu tiver dinheiro, né, entendo dinheiro, aonde eu vou colocar? É claro que uma empresa precisa de dinheiro para funcionar.
Nenhuma empresa vive sem recursos financeiros. É impossível isso, né? Mas pode acontecer que em determinado momento a gente não tenha suficiente para atender as nossas necessidades, né? Então eu vou fazer um planejamento se eu vou ter dinheiro ou não vou ter dinheiro, e depois, se a gente conseguir um planejamento, aonde que eu vou colocar esses recursos. Pode ser que eu pense assim, eu preciso colocar dinheiro, né? Vamos dizer aqui, aumentar os meus materiais de produção. Mas se isso não for verdade, eu vou estar alocando dinheiro no lugar errado. Então, fazer planejamento financeiro é importante, fazer o planejamento orçamentário também é importante. Aqui no Instituto, né, a gente já tem o nosso, vamos dizer assim, faturamento anual que a gente já sabe um ano antes, né, porque é o governo federal que diz assim, no ano que vem vocês vão ter R$1,5 milhão de dinheiro. Aí a gente faz um planejamento orçamentário. Nós vamos colocar tanto no contrato de limpeza, nós vamos colocar tanto no contrato da luz, quanto da água, tanto para comprar cesta básica para os alunos, quanto para atender o restaurante estudantil, tanto para comprar equipamentos. Vejam, isso então é fazer um planejamento orçamentário. Isso é feito na maioria das empresas por sistema ou usando uma planilha do Excel que eu vou apresentar para vocês bem lá no final do nosso curso, onde eu vou mostrar para vocês assim, a gente tem que fazer um exercício de planejamento. Se eu coloco muito em marketing, vai sobrar para os outros? Se eu coloco muito na área de produção, vai sobrar para marketing? Então eu tenho que saber as necessidades do mercado para poder fazer um bom planejamento financeiro e um bom planejamento orçamentário.